Entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto. E o teu pai que vê em secreto te recompensará. Nós, nestas poucas quartas-feiras, entre o final da última série que trabalhamos, orando em Ruth, e o começo da próxima série, em fevereiro, nós dissemos que nós estaríamos trabalhando um pouco com minúcias da oração, com alguns picadinhos, alguns detalhes da oração. Quarta-feira passada, por exemplo, nós falamos sobre a oração eficaz. Quarta-feira passada, os irmãos que estavam aqui, talvez lembrem. Naquela ocasião, nós mencionamos 4 pontos de uma oração eficaz. A oração eficaz demanda fé, a oração eficaz demanda perseverança, demanda perdão, mas graças a Deus não demanda perfeição. Foi isso que trabalhamos naquela ocasião. Hoje nós vamos trabalhar um pouco a respeito da oração secreta. Oração secreta, a necessidade da oração secreta. Quantos têm o texto, a nossa bússola? Ótimo, muitos, inclusive lá em cima, parabéns. Vamos nos voltar para Mateus, vamos focar em um versículo apenas. Mateus, capítulo 6, versículo 6. Os que acharam, digam amém. Está meio fraco. Amém? Tá, todo mundo acordado. Mateus 6, 6. Minha tradução. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. Pai, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, rocha minha e redentor meu, povo de Deus que crê, diz amém. Não há nada de errado com oração pública. Oração pública seria o direto contraponto do que a gente está tratando aqui. Existem vários exemplos de orações públicas na Bíblia. Esdras, por exemplo, em Esdras capítulo 10, versículo 1, Esdras dedicando ali o povo ao Senhor, diz, enquanto ele estava orando e confessando, chorando, prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres e crianças reuniram-se em volta dele. Então, oração pública é algo muito comum na Bíblia, muito comum no culto público. O rei Salomão ora publicamente num momento grandioso de dedicação do templo em 1 Reis 8, 22 a 23, talvez um momento clássico de se orar em pé. Então Salomão colocou-se diante do altar do Senhor, diante de toda a Assembleia de Israel, levantou as mãos para o céu e orou, Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus, nem embaixo na terra. Tu que guardas a tua aliança de amor com teus servos, que de todo o coração andam segundo a tua vontade. Então não há nada de especial. Nós ainda há pouco fizemos orações públicas. O Álvaro Júnior orou publicamente, agradecendo os dízimos e ofertas. Eu orei aqui junto com vocês também de forma pública. E o Novo Testamento nos comanda a que oremos publicamente. Paulo, quando escreve à igreja em Tessalônica, ele diz, orai por nós. Nós, quem é nós? Paulo mesmo, Silas e Timóteo,
diz que a igreja deve publicamente orar por eles. 1 Tessalonicenses 5:25. Jesus Cristo ora diante de 20.000 pessoas, quando ele reparte o pão, agradecendo em João 6:11. Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e repartiu em seguinte. O importante da oração pública é que, quando nós oramos publicamente, devemos estar conscientes que nós estamos falando com Deus. Nós não estamos orando para impressionar as pessoas. Muito da razão do nervosismo de pessoas que oram publicamente, nervoso que mal pode falar, é pela necessidade que sente de impressionar as pessoas. É muito fácil você saber que isso é verdade, porque a mesma pessoa que fica muito nervosa para orar publicamente não ficaria se estivesse sozinha na sua casa. Isso prova que é o desejo de impressionar, de ser eloquente, de falar bonito, de ser notado. A oração desta forma é condenada. A oração para show, para vaidade, é condenada na Bíblia. Mateus 6:5, no direto contexto do nosso texto, Mateus 6:5, Jesus diz: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo que, na verdade, já receberam a recompensa. Qual é a recompensa? Ser visto, ser notado. E o nosso texto, 6:6, um versículo após, é um contraponto a isso aí. Tu, porém, quando orares, vai para teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vê em secreto, te recompensará plenamente. Jesus deu exemplo de oração em secreto. O próprio Jesus, em Mateus, por exemplo, se você quiser ver exemplos de Jesus expressando a necessidade da oração secreta, olha Mateus 14:23. Mateus 14:23. Que som bonito do povo de Deus folheando a Sagrada Escritura. Assim que mandou o povo embora, Jesus subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Então Jesus cultivava a oração secreta. A mesma lição pode ser vista, por exemplo, em Marcos 1:35, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu da casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Isso aí não é só Jesus que cultiva a oração secreta. Pedro faz a mesma coisa. Um outro exemplo, em Atos 10:9. Atos 10:9, no dia seguinte, por volta do meio-dia, quando eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Então, oração secreta é uma coisa muito comum no Novo e no Velho Testamento. Se encontrar com Deus sozinho, Jacó se encontra só com Deus em Gênesis 32:24. Mas por que razão deveríamos nós orar em secreto? Eu elenquei 7 motivos, ou 7 razões, pelas quais nós devemos orar em secreto. 7. A primeira razão pela qual devemos orar secretamente. Oração secreta é um comando, não é uma sugestão, é uma ordem. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto e fecha a porta, e orarás em secreto,
e teu Pai que está em secreto te recompensará. É um comando. Negligenciar esse comando é uma violação à vontade divina. Obviamente, o quarto aqui diz respeito a qualquer situação isolada. Quando eu trabalhava lá na Paradísia, eu era gerente do departamento de pneus, o meu quarto era o banheiro que ficava atrás. Então, um quarto é um local onde você pode se isolar das pessoas, se isolar de tudo e de todos. Termos um espaço, pode ser até a sua própria sala, em um momento que ninguém está vendo, é o seu quarto secreto. É um comando, é a primeira razão. Aliás, a Bíblia não é dada a sugestões, a Bíblia tem comando, tem ordem, não sugere. Em segundo lugar, por que razão devemos orar em secreto? Quando oramos assim, reconhecemos a onisciência e a onipresença do Deus vivo. Quando oramos ao Pai em secreto, nós claramente declaramos que Ele sabe e vê todas as coisas. Declaramos ao universo, o mundo espiritual, que para Deus não há diferença entre luz e trevas. Para Ele é tudo a mesma coisa. Damos testemunho diante das cortes, seja da corte do inferno ou dos anjos, que o nosso Deus vê e sabe tudo. Em terceiro lugar, porque devemos orar em secreto? Quando oramos em secreto, damos prova para nós mesmos da fé em um Deus pessoal. Demonstramos a nós mesmos que o nosso Deus é um Deus pessoal que nos ama tremendamente e quer ter um relacionamento conosco. Eu não sei se você sabia disso, mas eu descobri o que eu vou dizer já já, há pouco tempo atrás. Você sabia que Deus te ama tanto quanto Ele amou Jesus? Não, veja bem o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo se você sabia que Deus te ama. Todos nós sabemos disso, a Bíblia diz porque Deus amou o mundo. Paulo diz que Ele me amou e se entregou por mim. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando para você hoje à noite, eu fiz 2 mestrados e um doutorado em teologia, nem um professor me falou isso aí, se bem que era obrigação de mim mesmo descobrir, porque está na Bíblia. Mas eu não sabia que Deus me amava da mesma maneira, o Pai me amava de igual forma como Ele amou Jesus. Você sabia disso? Isso é um tesouro precioso, e eu vou dizer onde está, para você anotar. Talvez você tenha lido como eu esse texto centenas e centenas de vezes e tenha passado batido. João 17, 22 a 23, eu estou pegando o 22 apenas para contexto. João 17, 22, 23. Jesus fazendo a oração sacerdotal com seus discípulos. Eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste, e está aqui, e que os amastes a eles assim como me amastes a mim. Eu fui dar uma comparada, e tem uma versão que eu descobri recentemente, chamado a Nova Versão Transformadora. Não sei se vocês conhecem essa versão, saiu há pouco tempo, e ela deixa bem claro esse pensamento, essa Bíblia. Eu vou ler só o versículo 23 nessa versão transformadora. Eu estou neles e tu estás em mim, que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviastes e que os amas tanto quanto me amas. Fica muito claro aí. Se você parar para pensar, mas
puxa vida, o Pai me ama, igual Ele ama, não, peraí, igual Ele ama Jesus, exatamente, é o que a Bíblia diz, que Deus Pai tem o mesmo carinho por ti, do que Ele tinha quando Jesus estava nesse mundo. Eu acho, isso é um pensamento espetacular, é ou não é? Aqueles que acham espetacular, digam amém. É fantástico isso aqui. Que o Deus do universo, que amou desesperadamente Jesus, e só permitiu que as coisas acontecessem com Jesus no seu devido tempo. Tanto é que em vários momentos da caminhada terrena de Jesus, em vários momentos, diz assim, para que se cumprisse a Escritura. Quando vão lançar mão dele lá na sinagoga, por exemplo, diz o texto que ele passou pelo meio deles porque não era chegada a sua hora. O Pai cuidando de cada detalhe da vida de Jesus. Pois muito bem, o mesmo cuidado, o mesmo amor que o Pai tinha para com Jesus, Ele tem com você. Que pensamento maravilhoso. Medita nisso. Se tu não aprenderes nada hoje à noite, fica com esse pensamento e guarda no teu coração, que pode mudar a tua vida. Então, quando nós oramos em secreto, é a melhor maneira da gente curtir essa verdade. É uma verdade que deve nos dar tremenda segurança. O Pai nos aceita e nos deseja tanto quanto aceitou e amou a Jesus. Uma resposta grande a este amor é a oração secreta. Em quarto lugar, a oração secreta é a melhor forma de cultivar uma amizade única, de confiança e respeito para com o Pai. Eu vou dizer de novo. Em quarto lugar, a oração secreta é a melhor forma de cultivar uma amizade única, de confiança e respeito com o Pai. Lemos isso em Salmo 25, 14. Livro de Salmo, capítulo 25, versículo 14. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. É muito desafiador confiar um projeto, um sonho, um ideal apenas a Deus e a mais ninguém. Uma prova de amizade especial. Quando você confia uma coisa somente ao Senhor. Foi isso que Neemias fez. Vocês lembram de Neemias? O que Neemias fez quando ele tinha um sonho de reconstruir os muros da cidade? É linda a maneira como Neemias tem uma amizade pessoal com Deus. Ele diz que ele não revelou a ninguém o que ele tinha no coração. Que coisa maravilhosa. Neemias 2, 11 e 12. Neemias 2, 11 e 12. Assim que cheguei a Jerusalém, ali me detive. 3 dias depois, saí discretamente durante a noite, levando comigo uns poucos homens. Não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado em meu coração. A amizade deles só para o Senhor, ficou só entre os dois. A oração em secreto é o solo onde se cultiva uma amizade íntima entre o Pai e o Filho, entre nós e Deus. Você tem um projeto, você tem um desejo, e você não compartilhar com ninguém. Eu quero esse sonho, essa moça que eu quero casar, esse emprego que eu quero ter, essa casa que eu desejo obter, o que quer que seja, e você cultiva em secreto, você não conta para ninguém,
aquilo. Pode ser uma coisa grande, pode ser uma coisa pequena, mas a oração secreta é a melhor ferramenta para essa amizade íntima se desenvolver. Amém, meus irmãos? Em quinto lugar, a oração secreta nos possibilita confessar alguns pecados que dizem respeito somente a nós mesmos. Óbvio, tudo está descoberto diante do Senhor, mas é mistério que depositamos em seus pés situações pecaminosas, e imploremos a Ele misericórdia. Daí a noiva diz em Cantares 7, 11 a 12, vem, ó amado meu, saímos ao campo, passemos as noites nas aldeias, levantemo-nos de manhã para ir às vinhas, vejamos se florescem as vides, se já aparecem as tenras uvas, se já brotam as romanzeiras. Algumas coisas que devemos revelar ao Senhor apenas. No caso aqui, essa metáfora, a noiva quer revelar apenas ao amado. Claro, nós confessarmos o nosso pecado apenas a Deus, não significa que nós não devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Afinal, a Bíblia manda, senão existe um grande poder em confessar o pecado a outrem, para que a gente seja curado, como diz Tiago 5,16. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Isso não invalida essa confissão para outro. Todavia, pecados que não envolvem ninguém, por exemplo, pecados mentais, podem ser mantidos entre o crente e Deus, entre o filho e o pai. Por isso, a oração secreta, ela possibilita esse confessar de pecados que dizem respeito apenas a nós mesmos. Sexto lugar, a oração secreta é uma excelente forma de combater maus pensamentos, tristezas e ansiedades. Eu acho que a maioria de nós, eu faço frequentemente isso. Por vezes repetindo uma mesma sentença, quando me deito, às vezes aflito, com alguma situação, alguma luta, alguma aflição de alma, inquieto, eu somente repito, Senhor Jesus, Senhor Jesus. No meu coração, a oração secreta permite que eu possa combater maus pensamentos, tristezas e ansiedades. Afinal de contas, de que outra maneira nós poderíamos colocar em prática o comando orai sem cessar? Essa é uma ordem principalmente mental. O comando de orar sem cessar é cumprido quando nós nos mantemos em um alerta espiritual permanente. A oração secreta é a melhor forma de colocar em prática esse estado de combate, da aflição, do medo. Jesus nos alertou que a cada dia teremos uma batalha a vencer. É interessante que Jesus não fala sobre cada semana, ou cada mês, ou cada ano, ele fala de cada dia. É ou não é? Jesus fala do dia. Basta a cada dia o seu mal. Então você vive um dia de cada vez. Se você for viver uma semana, um mês de cada vez, você fica ansioso. Você vive, você acordou, naquele dia você tem aquele dia para viver. É isso que Jesus está ensinando aqui. Portanto, não se preocupem, diz Jesus em Mateus 6,34, com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias inquietações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Basta a cada dia as suas próprias inquietações. A oração secreta nos ajuda a combater esse mal diário que nos sobrevém. Em sétimo e último lugar, a oração secreta
se alinha perfeitamente com a necessidade de sermos dependentes do Pai. Dependência do Pai. Não é o que diz a oração do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia, dá-nos amanhã? Dá-nos semana que vem? Dá-nos no próximo mês? Não. O pão nosso dá hoje. É hoje. A oração secreta me faz dependente do Senhor agora, hoje. Deus quer que a gente seja dependente dEle a cada momento. O maná tem essa lição aqui. O maná no deserto encerrava esta lição. O maná era dado a Israel a cada dia e só prestava para aquele dia. Em 24 horas, o maná estava podre. Interessante, era uma coisa misteriosa, porque nenhum pão que a gente compre hoje fica podre em 24 horas. Mas aquele só servia para aquele momento, para aquele dia. Uma lição de dependência. Deus queria ensinar dependência. Não é para colher para outro dia, é só para esse dia. Amanhã, Deus proverá. Amém, meus irmãos? Que lição preciosa para mim e para você. Temos assim 7 razões que apontam para a necessidade da oração secreta entre o crente e o Pai. A oração secreta, recapitulando, primeiramente é uma ordem, não é uma sugestão. Em segundo lugar, a oração secreta é um reconhecimento da onisciência e da onipresença do Deus vivo. Em terceiro lugar, a oração secreta é uma prova a nós mesmos de fé em um Deus pessoal, que deseja comunhão e nos ama tremendamente, tal qual Ele amou Jesus. A oração secreta é uma forma de cultivar uma amizade única, estreita com o Pai. Em quinto lugar, a oração secreta é uma porta para confessar alguns pecados que dizem respeito somente a nós mesmos. Em sexto lugar, a oração secreta é uma forma de combater maus pensamentos, tristezas e ansiedades. Sétimo e último lugar, a oração secreta se alinha perfeitamente com nossa necessidade de dependência, de depender do Pai. Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, e após ter fechado a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Em nome de Jesus, amém. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações.